Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Rabate-Papo! Não, não vai ter pausas. Não vai ter pausa. E antes da gente começar de fato o podcast, eu estou propondo aqui uma promessa. Que independente se ficou ruim ou se ficou bom, a gente vai postar. A gente vai postar. Vocês vão ver a Priscila e o Guilherme naturais. Da forma mais natural possível. Do jeito mais natural não, né, amiga? Como assim? Ah, amiga, a gente teria que estar peladinho, né? Ah, você entendeu. Começou. Comecei, as minhas piadas sem graça. Mas sejam super bem-vindos ao Rabate-Papo. Qual é a proposta desse podcast, Pri? Acho que são várias coisas, mas acho que a principal é mostrar um pouquinho do background, do que acontece aqui nos bastidores, mas também mostrar um pouco mais da vida das rabas, né? Porque a gente vai ter convidados, e a gente quer falar de assuntos pertinentes, a gente quer também falar sobre coisas atuais do momento, né? Sim. Tipo, Big Brother. é pra ser aquele respiro na semana do trabalho Sim. louco que a gente tem, pra gente conseguir também aproveitar mais de tudo isso que a gente tá construindo, sabe? Sim, total. E pra quem não sabe, eu e a Pri, além de a gente ter, né, a empresa Raba Terapia juntos, a gente é muito amigo, né? Então, compartilhar um pouco dessa amizade com vocês, dos nossos bate-papos malucos, sobre muitas coisas super aleatórias, engraçadas. Eu acho que nós dois temos muito o que trazer pras pessoas, né? Sim. Fala um pouco mais sobre o seu passado. O que você acha que você vai poder contribuir e compartilhar com as pessoas no nosso podcast? Nossa, então, eu acho que depende muito do ponto de vista. Eu acho que eu não tô com esse objetivo de, vou te dar um guia de como viver a Eu tive uma vida. ideia, então. Então, se eu falar o que eu acho que tu vai poder contribuir, e aí tu Tá. fala o que tu acha que eu vou poder contribuir. Tá bom, vai lá. Tá. Então, conhecendo a Pri do jeito que ela eu acho que ela vai conseguir trazer muitos insights, assim, muitas visões diferentes da vida. Eu vejo a Pri como uma pessoa muito filosófica, ela gosta muito de ler, me corrija se eu estiver errado, mas muito de ler sobre a vida, sobre como a gente pode melhorar com nós mesmos e também com as pessoas. E eu amo escutar dela essas reflexões sobre a vida, sobre as nossas atitudes. Então, eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir de você nesse podcast, assim, o que você pode nos ensinar em relação ao sentido da vida. Oh, querida. Gente, tô chocada. Eu gosto muito do processo de autoconhecimento. E eu acho que tem um pouco a ver com o meu TDAH. Então, ao longo da vida eu tive muito feedback negativo, assim, constantemente. Então, eu sempre achei que tinha um problema comigo. E eu não sabia colocar um nome nesse problema. Eu só sabia que tinha algo errado e eu não conseguia identificar. Então, no momento que eu fui diagnosticada, eu falei, agora tudo faz sentido, sabe? Então, até esse processo de autoconhecimento, tendo em vista esse ponto de vista, sabe? Tipo, da onde tá vindo todos esses questionamentos e tudo mais, ajudou muito a desenvolver esse processo. E eu acho que você, mais do que ninguém, é testemunha desse pulo, esse salto que deu nesse processo de autoconhecimento desde o dia que eu fui diagnosticada até hoje, assim. Sim. Eu era uma pessoa difícil de lidar, ainda sou, tem muitas coisas para melhorar. Eu acho que isso fez também com que você se apaixonasse por esse processo de autoconhecimento, de buscar a classificação do porquê a gente se sente dessa maneira, etc. Então, vocês viram, né? Ela já começou aqui dando filosofando. Então, eu acho que ela vai trazer muito disso no podcast. Sim. Eu acho que, além disso, a Priscila também tem um conhecimento enorme de memes, comparado comigo, que não sei nada. Então, assim, eu acho que ela vai conseguir trazer alguns memes bem interessantes pra gente. Acho que é uma coisa que ela vai compartilhar com a gente. Mas sabe que eu ando tão ocupada que nem isso eu tô tendo tempo mais de ver, assim, coisas aleatórias, assim, tipo, que eu tinha o costume de ver no Twitter, sabe? Eu vejo mais que tá ali na timeline. Mas sim, eu tenho bastante conhecimento de pop culture, assim, sabe? Tipo, coisas aleatórias, conhecimentos gerais aleatórios e inúteis. Conte comigo. E uma última coisa que eu vou falar aqui é que a Priscila tem essa cara de anjinha, mas ela tem um passado bem safadinha. Que passado, meu amor? Você acha que eu não sou safada ainda, não? Tá vendo? Mas então é isso, eu acho que no decorrer desse podcast, dessas conversas, vocês vão conhecer uma Priscila que de repente vocês acham que ela não existia, assim. Uma Priscila com muita experiência, muita coisa boa pra compartilhar. Aquela safadeza, aquelas fofocas que a gente gosta de ouvir. Acho que é uma coisa que ela vai trazer muito mais do que eu, por exemplo, que... Inocente eu sou inocente. Querida. Eu sou, amiga. Comparado contigo, eu sou o próprio anjo. Bom, então acho que é minha vez de falar de você, vai, né? O que você acha? O Gui é uma raba... Não, brincadeira.
Não, assim, eu acho que o Gui é muito maduro pra idade dele. Eu acho que as pessoas veem ele nas redes sociais, na vida no geral, e acho que ele tenha 25, 30 anos, pela a forma que ele se porta mesmo. Ele é uma pessoa muito segura de si, ele é uma pessoa extremamente carismática, mas o Guilherme tem 23 aninhos, gente. É vinte e um três bebê. Uhum. E eu acho que uma parte muito interessante, assim, da vida do Guilherme é que ele realmente ele veio de um lugar, uma família muito humilde, de um lugar, assim, que poucas pessoas teriam a capacidade, assim, mental de fazer tudo que ele já fez até agora. Tipo, tem muita coisa aleatória, tá? Guilherme já fez. É, Nossa. Vamos deixar pro decorrer do é, podcast, que mas eles vão assim, descobrir. sim, mas eu vou dar alguns tópicos aqui. Guilherme fez competição de bandeirinha, ganhou uma viagem pro Japão, Faxina, pra amiga. China. Faxina. Enfim, tá Umas vendo? coisas super Eu sou aleatórias. inteligente com algumas coisas, com outras nem tanto. Mas tem umas coisas aleatórias assim, e Guilherme sempre foi uma pessoa muito estudiosa, muito talentosa, naturalmente, assim. Eu acho que faz parte da personalidade dele querer dar sempre o melhor de si, sempre se entregar 200% para as coisas que ele faz, e isso, a vida dele é uma demonstração dessa persistência, assim, sabe? Tipo, essa vontade de chegar lá. O lá, o que que é, e a gente vai descobrir ao longo do podcast. Sim. Mas uma pessoa, assim, extremamente madura, que pode ajudar vocês também, que estão aí nessa posição de, tipo, pô, eu jamais conseguiria fazer isso, ou isso não faz parte da minha realidade. Aí você vai ouvir a história dele de vida e vai falar, caramba, tipo, um menino tão jovem conseguiu fazer tudo isso. Oh, obrigada, Acho que eu consigo amiga. também, mas é verdade. Legal, obrigado, gostei. Sim. Que mais que eu vou poder trazer, será? Eu acho também que uma coisa muito interessante é que o Gui, ele reflete bastante sobre a vida no geral. E eu acho que é por isso que a gente clica em muitas coisas desse processo de autoconhecimento. Porque eu acho que a gente passou por um processo de maturidade da nossa amizade, Uhum. mas nem todo mundo tem essa coisa de sentar consigo mesmo e falar: caraca, deixa eu observar a minha atitude nesse momento aqui e ver se realmente foi o melhor que eu poderia ter feito. E ele tem muito essa capacidade de reflexão, então muitas das coisas que a gente vai conversar aqui, talvez ele vai ter uma opinião, no outro podcast ele vai voltar e falar: caraca, eu refleti sobre aquilo que eu falei, já mudei de opinião, Sim. sabe? Assim, Isso é então. mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa que. Mano, eu vejo o quão difícil é as pessoas dizerem que estão erradas, voltarem atrás. Eu me incluo nesse bonde de pessoas. Acho que o ser humano, na Sim. sociedade que a gente vive, foi feito para ser perfeito. E você não pode admitir os seus erros, mesmo que você vê aqueles erros. E eu sou uma pessoa que eu tô nesse processo de tentar quebrar isso. Então, assim, se eu vi que realmente eu fiz uma coisa errada, ou eu tive uma opinião que hoje eu não tenho mais, tipo, eu me permito voltar atrás, eu me permito dizer, naquele último podcast eu falei isso, mas eu acho que eu mudei de opinião, sabe? Mudar de opinião é bom também, às vezes, é mudar que a gente, é mostrar que a gente está mudando. E ter abertura para isso também, né? Sim, Porque muitas vezes você fala: estou fazendo terapia, estou fazendo não sei o quê, estou lendo tal livro. Mas você ter a capacidade de olhar para o próprio umbigo e falar assim: fiz merda, fui sem noção, ah, não é para qualquer um. sim, É um lugar que você tem que realmente começar a observar suas imperfeições, que é natural, mas também aceitar elas. Tem sim, momentos que eu ajo igual um idiota mesmo, eu sou ah, chato, tem momento que eu uhum, sou chato, tem momento que eu faço coisas assim, sim, mas é você olhar pra isso e falar: caraca, não, mas eu posso fazer diferente, eu posso tentar mudar. hum, Então eu consigo ver muito isso em você, assim, essa capacidade de refletir mesmo, sabe? sim, Reflexão. E além disso, mais uma coisa, Guilherme tem uma autoestima, assim, que eu quero um dia chegar lá, sabe? Uma pessoa que, eu não sei se é de fato uma segurança que você tem com você mesmo, ou uhum, se você tá nesse processo, mas eu sei que você é uma pessoa que não se importa tanto com a opinião alheia, assim, no momento que você tá vivendo as coisas, quando você toma sim, uma atitude, você tá sempre no momento presente, eu tô feliz fazendo isso e é isso que eu vou uhum, fazer. E talvez você mude de opinião na sim, frente, mas ali você é muito você, assim. sim. Eu já tenho um pouco de dificuldade com isso. Sim, eu acho que é justamente, eu acho que o que me faz ser um pouco assim é o que você falou, eu vivi uma vida muito difícil e hoje eu sou muito feliz na vida que eu tenho, sabe? É uma vida de luxo, é uma vida, não, mas é uma vida que eu gosto, que eu sou alegre de ter, então, tipo assim, nada do que eu fazer ou
Uma coisa que, por exemplo, que eu não faço é colocar filtro no Instagram. Uma coisa que eu não gosto muito, assim, Se você sabe? sempre Tipo, reclama comigo que eu boto filtro. então, porque, tipo assim, sabe? Porque eu não tenho essa preocupação tão exagerada de, tipo, e se as pessoas verem que eu tenho uma. Eu já tive um dia. Sim. Já tive. Mas hoje eu tenho menos, eu acho. De, tipo, Uhum. as pessoas vão ver que eu tenho uma ruga aqui. Tipo, Nossa, sabe? menos 23 anos. Deve ter muitas rugas, Eu acho que gente. tem isso também. O fato de eu ser jovem, Sim. enfim. Mil uma coisas. Mas realmente eu me importo menos com as pessoas e eu consigo Eu não me digo valorizar tanto mais. de aparência, eu digo assim, nas atitudes mesmo, sabe? O que você tá fazendo. Eu quero dançar, eu vou ali, eu vou dançar e eu vou ser o espírito da festa. Sim. E foda-se quem tá olhando, quem não estiver olhando. O importante é que eu estou aqui me divertindo com a minha galera. Enquanto eu tô aqui olhando na minha cabeça, se eu for ali dançar, as pessoas vão olhar pra mim, tipo, foda-se que as pessoas vão olhar Sim. pra mim. Eu queria ter essa atitude de foda-se. Uhum. E que eu acho que tem em parte o processo da criação da rabaterapia, né? Essa Sim. vontade de ter essa energia, sabe? Assim, quando tudo começou, Gui, eu queria muito ser igual a você, tipo, que tá ali dançando no meio, não tá nem aí com nada, tá se divertindo. Sim. E é um processo, cada um tem seu tempo, mas eu admiro muito isso em você, Sim. essa Obrigado. autoconfiança mesmo, assim. Espero chegar lá um dia. E quem sabe, então, com esse podcast, com essas conversas, com esses bate-papos gostosos que a gente vai ter, a gente consegue continuar se ensinando coisas um pro Sim. outro e também compartilhando com as outras pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu acho que agora, então, coisas que nós dois vamos poder trazer. Uma coisa é fato, que são fatos sobre a rabaterapia. E quem tá nos ouvindo, nos assistindo e não sabe o que é a rabaterapia, eu e a Pri, a gente tem uma escola de dança aqui em Montreal, que é bastante focada na comunidade brasileira, mas também oferece aulas em inglês para outras pessoas também. Mas eu acho que a gente vai trazer um pouco disso, né, Pri? Do bastidor, que nem você falou no início, do que é ter um estúdio de dança, porque não é só lá e dar aula e ir embora, né? Não, com certeza. Gente, é tanto trabalho. E não é só um estúdio de dança, tá? É tipo ter um business mesmo, sendo imigrante, estando em outro país, tendo que assinar contrato extremamente complexo, que está escrito em francês, sabe? Sim. Hoje a gente se pega fazendo coisas que quando a gente decidiu dar o pontapé inicial, a gente nem imaginava, Nossa. entendeu? A gente fala assim, meu Deus, será que se a gente soubesse que era tudo isso, será que a gente tinha se jogado com tanta intensidade? Talvez a gente teria ido mais devagar, eu acho. Nossa, total. A gente costuma dizer que abrir um estúdio, abrir a rabaterapia foi um surto coletivo. Foi um surto coletivo, 100%. Porque a gente foi assim, boom. E do nada a gente tinha esse aluguel pra pagar por 2 anos. E a gente tinha essa comunidade pra dar eventos, pra fazer cobranças, expectativas. E coisas pequenas, trocar a luz, limpar o chão, enfim. Mil e uma coisas. Eu acho que ao longo desse podcast também vocês vão saber um pouquinho mais dos perrengues e das conquistas que é ter uma comunidade, um estúdio de dança aqui em Montreal. Acho que como tudo na vida tem coisas boas e tem coisas ruins, tem os altos e baixos, né? Então, óbvio que a gente também não quer romantizar e falar que tudo é maravilhoso na rabaterapia, que a gente tá sempre sorrindo, que sempre com essa sintonia. Às vezes eu quero matar o Guilherme, às vezes ele quer me matar, entendeu? Às vezes a gente quer matar os dois, às vezes a gente quer matar o cara que alugou o estúdio pra gente, entendeu? Tem várias coisas assim. É bem isso. Eu acho muito importante também a gente ter essa transparência com vocês, sabe? Acho que é bom vocês saberem também um pouquinho do que é estar aqui do outro lado quando você só vai ali dançar 1 hora na semana. Sim. Tipo, ter uma noção do que, cara... É muito doido. É muita coisa. Então, com certeza, vamos estar falando muito de rabaterapia nesse podcast também. E convidar, de repente, pessoas. Não, toda vez que a gente conversa, né, com uma raba, é sempre uma história muito foda. Sim. De luta, de persistência. E nunca é uma história fácil, mas no geral é sempre uma história com um final feliz, no sentido de conseguir fazer o que eu tava me programando para fazer, conseguir fazer uma faculdade, conseguir achar um trabalho no Canadá, conseguir aprender um idioma novo, enfim, conseguir ganhar minha residência, sabe? Sempre tem esse processo muito longo, vários altos e baixos, mas é sempre uma história muito inspiradora mesmo. De você... Eu acho que isso vocês vão ouvir bastante nesse podcast, assim, de dois brasileiros que vieram para Montreal e passaram por tantas coisas e conheceram pessoas que também vieram do Brasil e passaram por tantos perrengues. Então, história de imigrante, de como chegar aqui, de como viver aqui, de como sobreviver,
Sim. né? Longe da família, longe da nossa cultura. E thrive, né? Como é que é thrive em português? Vencer, Vencer, tipo, celebrar. celebrar. Então acho que isso vai ter bastante também. Mas assim, a gente tá falando muito do que a gente quer fazer, e a gente não tá prometendo nada também. A gente tá dando aqui o nosso melhor, 100% o nosso melhor. Sim. Pode ser que a gente grave um episódio de hoje, demore daqui 2 meses, grava outro, mas a gente tá tentando. Sim. E eu espero que vocês também tenham essa empatia de saber que a gente tá tentando, a gente tá dando o nosso melhor. Sim. Espero que seja muito, muito legal, muito divertido, tanto pro Gui, quanto pra mim, quanto pra vocês que estão ouvindo, mas também que seja algo leve, sabe? Que seja, como eu falei, o respiro da semana, que a gente se empolgue de sentar aqui e conversar. Sim. Por essa 1 hora e meia que seja. Sim. E falando nisso, né, pra gente continuar fazendo esse podcast, a gente precisa de audiência, né? Com E certeza. pra ter audiência, a gente tem que fazer o quê? Falar de alguma coisa polêmica. Então vai falar aí alguma coisa, tipo assim, o maior perrengue da sua vida de imigrantes no Canadá. Já quer botar uma polêmica só assim assim, no pra gente primeiro... botar no título, entendeu? Mesmo que a gente mude assunto depois. Entendeu? Um perrengue que eu passei. Tipo, uma coisa muito difícil, assim. Ou, sei lá, alguma coisa engraçada que a gente pode usar no título desse vídeo e desse áudio para as pessoas clicarem, entendeu? Mas eu acho que pode ser... É o primeiro episódio, então é... Não, já quero começar na polêmica. Tá vendo? Outra coisa que a gente vai ver bastante, que vocês já conseguem ver, é o conhecimento de marketing da Priscila, formada em comunicação na Concórdia, que é a mesma faculdade que eu me formei em psicologia. Formados, caralho. Formados, 2 pessoas formadas, intelectuais, né? Então a gente vai ver isso bastante também. Então, cara, não sei. Eu sei de você. Jogou pra mim, botou no Mas meu. é que era de um outro podcast que tu tinha, que deu o que falar, do tu quer soco falar... no cu. Meu Deus do céu, Guilherme. Mas vai ser uma coisa mais leve. não, polêmica. Assopraram o cu da Priscila. Esse vai ser o título do... Foi o cu? Não foi o cu, não. Foi o quê? Meu Deus, Guilherme. Não queria coisa polêmica. Mas eu vou botar isso no título, assopraram o meu cu. Sim, vai ser isso mesmo. Não. Assopraram o meu cu, o começo de um podcast. Meu Deus do céu, já começou desse jeito. Sim. Assopraram minha raba, pronto. Assopraram minha raba. Pronto. Mas enfim, não foi minha raba, tá? Eu vou contar. Eventualmente. Meu Deus, eventualmente eu vou contar essa história por completo, mas basicamente perguntaram pra mim, eu tinha um outro podcast com uma amiga, a Roberta, que é uma querida, e nesse podcast perguntaram pra mim qual foi a coisa mais bizarra que já fizeram comigo lá na hora H. E aí eu falei, eu peguei esse francês que em vez de ele fazer um sexo oral em mim, ele assoprou a minha pepeca. Tipo assim, ele chegou lá e ficou assim, na minha pepeca. E foi isso. Obrigada, Guilherme. Obrigada por me expor. Eu acho que o mais legal, porque às vezes... se expõe aí. Aí eu não consigo pensar numa situação minha. Entendi. Mas o fato da gente se conhecer tanto, eu vou conseguir pensar numa situação sua. E você vai conseguir pensar numa situação minha. Tu quer que eu jogo na roda? Não, então aqui a gente vai encerrar o podcast de hoje. Meu Deus. O Rabate-Papo. Espero que vocês tenham... Vamos encerrar. Oxe, claro que não. A gente tem que falar de você também, querido. Oxe, mas eu falei. Formada em psicologia, uma pessoa extremamente determinada. Uma pessoa que tem uma autoconfiança. É que eu não quero dar gatilho, gente, mas já veio tanta coisa aqui nessa cabeça. Se eu começar o podcast falando isso, ele não vai querer postar. Não, eu não tenho disso. Eu acabei de falar que dependendo do que for, eu acredito que não tem problema nenhum. Fala aqui no meu ouvido, fala aqui no meu ouvido. Pode falar, eu não tenho problema nenhum com isso. Pode falar. Pode falar, ué. Então conta pra gente, da primeira vez que você pediu pra namorar alguém. Então, né, quer ver? Mas assim, tem que contar o que aconteceu naquela noite, não necessariamente a história, entendeu? Não. O que aconteceu naquela noite que foi muito estranho. Que é que tu tava junto? Depois eu cheguei, né? Mas tipo, eu fui primeiro, depois... Enfim, conta aí. Não, então, gente... Resumidamente, tava saindo com um menino aqui em Montreal. Me apaixonei, porque eu me apaixono fácil. E aí... Para, gente, eu tô tentando contar. Perdão. E aí, enfim, deu 3 semanas que a gente tinha se conhecido, já tava saindo e tal. E aí eu, apaixonadérrimo, vou pedir em namoro. É ou não é? Foi. Eu fui lá ajudar ainda. E eu sou péssimo com essas coisas de decoração, de botar flor, de pensar em cesta. Então eu sempre peço ajuda pra quem? Pra Priscila. E aí ela é maravilhosa, ela tem as velhinhas. Aí minha amiga me ajuda a fazer um pedido histórico.
Aí a gente foi, aí eu fiz toda uma história pra pegar a chave da casa do menino, pra conseguir ir pra casa dele mais cedo, antes dele chegar do trabalho. E aí foi lá eu e Priscila. Priscila levou várias. Fotos. Levei foto, comprei sushi, comprei champanhe. A Pri levou, tu me emprestou as tuas velas, as tuas Sim, pétalas de pétalas de rosa. rosa. Foi babado. E aí fiz todo, a gente lá preparando, era, sei lá, 4 horas da tarde, era pra ele sair do trabalho às 6. Uhum. E aí lá tava a gente, 4 horas da tarde, botando as coisas, pendurando as fotos, não sei o que, do nada, abre a porta. Ele chegou, gente, no meio da arrumação, assim. E E Priscila eu lá, e eu tava lá, em entendeu? cima da escada, a Priscila só vira assim, ó. Meu Deus do céu. Calma que isso é só o início da Não, o pior história. foi ele, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Tipo, fingindo demência, né? Fingindo demência. Ai, E aí eu falei, ai, fulano, vai lá pro café, que aí eu te mando uma mensagem quando terminar aqui as coisas. E aí você pode vir. Como a gente falou, ele já sabia o que tava acontecendo, né? Enfim. Mas aí ele foi, a gente terminou de arrumar, a Priscila foi embora. Meu Deus, isso não é nem a parte engraçada e triste da história, né? ah. Mas enfim, aí ele chegou depois, né? Quando a gente terminou tudo. E aí ele caminhou, entrou na casa, não sei o quê. Pá. E aí eu li toda uma cartinha pra ele. Ai, ele escreveu uma cartinha, gente. Aí escrevi uma cartinha e tal. E aí pedi em namoro, né? E aí Ele aceitou. ele aceitou. Ele falou, Ele tá aceitou. bom, Ele bora falou, namorar. ele falou, tá bom, então tá. E aí a gente sentou, namorados, meu primeiro namorado, meu Deus do céu, tava feliz da vida. E aí a gente sentou pra comer o sushi que eu tinha comprado e ir comendo, não sei o que e tal. E aí eu olhei pra ele, ele tava tão. Não tava feliz, sabe? Sim, ele tava pensativo, tipo, meu Deus. Tava pensativo. E aí eu falei assim: você tá feliz? Aí ele, então, aí. Mano, não tinha dado. Ele abriu a porteira, assim, né? Exato, e tipo assim, eu não tinha dado nem 30 minutos que eu tava namorando. E aí ele falou assim: ai, porque eu acho que é muito cedo e não sei o que e tal. E. Enfim, e é isso. E aí ele foi dormir. E aí tá, ele foi lá, dormiu. E a Guilherme E, ligou pra mim. não, e aí eu comendo sushi, assim, pensando, O que tá, o que tá aconteceu? acontecendo? Eu preparei todo, entrei nesse mundo ilusório de ficar apaixonado e de me pedirem namoro. É, porque vamos falar a real. Você sempre quis ter um relacionamento. Você idealizava Sim. essa coisa do relacionamento. Então, Sim, tipo, por ter esse sonho de. Imaginou que ia tudo correr como nos filmes, entendeu? Eu vou é, pedir namoro, a gente vai. Enfim. exato. Ah, E aí, enfim, aí a gente, mas foi pego de surpresa, assim, um sim que logo virou um não. E aí desse não teve nenhuma conversa, ele foi dormir. Entendeu? Foi Mano, dormir. e eu te conheço, eu consigo imaginar você andando por esse apartamento. Não, e eu assim, tava ó, assim, ó, meu Deus, nervosíssimo. o que tá acontecendo? Tipo, eu tava super perdido. E aí, enfim. E aí eu malzaço, né? Meu coração foi quebrado. Quebradíssimo. E aí eu liguei pra Priscila e falei, Priscila, eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que tá acontecendo. Aí corta pra mim muito louca no moral. E Priscila, nesse momento, estava numa balada, bebaça, não sei o que e tal. Sim. Enfim. E aí ele acordou, a gente conversou, ele me iludiu de novo. Aí eu falei, beleza, tudo certo, vamos, né, levar as coisas com mais calma. Enfim, a gente pegou e foi sair. E aí a gente foi se encontrar com a Priscila num rolê. Do nada, tipo assim, na minha cabeça ia ser uma coisa super romântica, Guilherme. Onde você tá, tô indo pra onde você estiver. Exato. Eu- E aí eu fui, tipo, pra balada com ele, com a Priscila e com os nossos amigos. E aí, mano, na balada era uma balada gay, então, tipo, tinha homens Se esfregando. se esfregando em mim, se esfregando nele, não sei o quê. E aí foi naquele momento que eu parei, assim, no meio da balada, e eu, meu Deus do céu, esse dia saiu muito errado do que eu Deu tudo planejei. errado. Tipo assim, eu planejei um pedido de namoro todo romântico, ele viu antes, já cagou. E aí, e aí ele vai lá, aí eu peço namoro, aí ele aceita, e aí ele desaceita, e aí ele vai dormir, eu fico maluco. Aí depois ele acorda, me ilude de novo, a gente vai pra uma balada, e tipo assim, acaba que tá todo mundo se esfregando em todo mundo. É, tava um clima muito estranho, assim. E aí eu vi que tu tava mal, falei, vamos pra casa. E daí eu fui pra casa da Priscila, dormi na casa da Priscila. E, enfim, aí depois foi o fim, né, óbvio, desse relacionamento. De 30 minutos. De 30 minutos. E, enfim, hoje eu sou muito bem casado quase, eu sou muito bem namorado, resolvido. então. Mas assim, casado. de tudo que você viveu, o que você aprendeu dessa lição?
Tu pode pinpoint alguma coisa assim que você fala, caraca, foi bom eu ter vivido isso porque isso, isso, isso. Nossa, assim, eu acho que levar tempo, assim, deixar as coisas acontecerem com mais naturalidade, não forçar tanto, sabe? Não é uma coisa que eu aprendi assim, tipo, ah, deu, isso aconteceu, eu aprendi. Sim, Não. Mas óbvio. eu acho que foi. Eu andei um step, eu andei um passo pra frente, Sabe o sabe? que eu acho que mudou em você? Hum, Tu começou a ser mais exigente com quem você se relacionava. sim. Tipo, ele tinha tanto esse sonho de, ah, eu quero namorar, quero namorar, quero namorar, que parecia que se a porta pedisse pra namorar Não, contigo, então. tu ia falar, beleza, bora. O que é mais doido é que, na verdade, eu era muito exigente, mas exigente de aparência, não de personalidade, não Ok. de pessoa. Então, tipo assim, antigamente tem que ser o cara mais bonito, mais gostoso, não sei o quê. Se Mas a ele é personalidade pode ser um lixo. Pode ser um lixo. E eu caía, eu, tipo, me apaixonava, entendeu? Entendi. E o que eu aprendi é que, tipo assim, de repente, não. O que mais importa é a personalidade, é a Sim. pessoa em si, é o papo que a gente vai ter, a Mano, a gente teve essa consideração. conversa muitas vezes em relação eu e o John, por exemplo. Sim, Eu falei pra você, tipo, no início o John, eu acho o John maravilhoso, lindo, cheiroso, gostoso. Só que quando a gente começou a se relacionar, o John não era o tipo de cara que eu ia normalmente. uhum, Sabe assim? Só que ele era tão legal. Ele era tão legal e ele era tão engraçado. E, tipo assim, juntou as duas coisas e hoje eu acho o John uma pessoa mais linda desse planeta e, tipo, nossa, mais gostoso, mais cheiroso, mais tudo. Só que uhum, foi um processo, sabe? Eu comecei a observar realmente as coisas que fariam diferença no meu dia a dia, sim, tipo, questão de comunicação, de eu não ter medo de falar o que eu penso, de saber que quando eu tenho um problema eu vou sentar, eu vou conversar com ele, a gente vai resolver junto, sabe? sim, Óbvio que não foi uma coisa assim que eu vi de cara. Mas ver a abertura dele, sabe? uhum, Tipo, desde o início, ele sempre muito querido, sempre respondendo as mensagens que eu mandava, sim, sabe? Eu acho que pequenas coisas assim foram mostrando uma personalidade dele que eu falei, caraca, esse cara é muito legal, sabe? sim, total. Então, acho que é um processo E mesmo. hoje eu sinto muito isso com o Kainan, por exemplo, que é o meu Uhum. atual namorado, e a gente tá junto há mais de um ano, e a Priscila conhece ele, e é exatamente isso. Tipo, o Kainan era uma pessoa que a aparência dele não é uma aparência que na época eu achava atraente, ou que era o meu tipo, sabe? Uhum. Só que ele me encantou de muitas outras maneiras, e hoje, pra mim, o Kainan é o cara mais gostoso e lindo do mundo também. Então, Uhum. eu sinto muito disso também. Sim. E é muito legal isso, né? Tipo, você vê o processo de autoconhecimento, que Sim. já entra em outras coisas. Mas É. enfim, né? Eu ia te dar uma zoada, no fim virou uma coisa super profunda. Tá vendo? Eu O que falei que você ia for, ver muito disso, de reflexão, de relacionamento também é uma coisa que a gente vai sim, falar falar bastante. bastante. Sim. Vamos encerrar esse primeiro pra dar aquele gostinho de tipo, quero Quanto mais? tempo será que deu esse podcast? A gente Será? vai ver depois. Ai, Porque a gente só tá começando. Então, assim, tá. ó, a gente tá Mas e o aprendendo. quadro do chat GPT não vai ter mais? Ah, então, gente, tá bom, a gente pode fazer uma Tá. perguntinha aqui, então. Em falar nisso, Hum, galera que tá ouvindo, se vocês tiverem ideias de quadro, coisas que vocês querem saber, de repente sobre Montreal, já fica aí, já pode mandar pra gente, porque a gente vai fazer temáticos, né, os podcasts. Então, se tiver alguma sim, coisa que vocês queiram saber, tanto da Raba, quanto ser empreendedor, quanto ser imigrante. imigrante, ou ser mulher, ou ser gay, ou ser bissexual, ou estar casado, solteiro, enfim, o que vocês quiserem Muitas saber. coisas. É o legal disso é que dá pra gente abranger muitos assuntos, né? Sim, Mas aí o que acontece? Eu e o Guilherme, a gente é muito da tecnologia, entendeu? Acho que você é até mais do que eu. ah, E a gente é viciado em chat GPT. Tudo que a gente vai falar, às vezes a gente procurar no Google, a gente bota o chat GPT pra fora assim e pergunta, fulano, não sei o que, não sei o que. E aí acontece, a gente falou, mano, vamos ter o primeiro podcast que é co-host by chat GPT. sim. Só que a gente falou, vai ser que é chato pra galera ouvir. Então vamos fazer um Não, pequeno quadro é, que o chat GPT vai fazer perguntas pra gente. Não sim. sei quantas perguntas ainda, vamos, né? Vamos ver que quando tiver bom. Mas Mas é a isso. ideia é a gente, como a gente não tem Um coach ainda. como a gente não tem um convidado para esse Sim. primeiro episódio, a gente pensou, então bora fazer umas perguntas aqui, pedir pro chat GPT, que é Fazer essa perguntas. inteligência artificial, nos fazer perguntas para responder nesse Mano, podcast. que ponto chegamos? Vai, Vamos ver o que bora. vai acontecer. O que a gente vai perguntar pra. Oi, chat, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. Eu tô fazendo um Tá se podcast apresentando. com a minha amiga, melhor O amiga ChatGPT. Priscila. E a gente quer que você nos entreviste. Então, faça uma pergunta para que a gente consiga responder e falar sobre durante o podcast que a gente está gravando nesse exato momento. Agora a gente tem que. Ele vai pensar. Oi, Guilherme.
tudo bem por aqui? Legal saber sobre o podcast de vocês. Primeira pergunta. Contem pra gente qual foi a inspiração por trás da ideia desse podcast e como decidiram começar juntos. Gostei. Tá bom, vou responder. Tá, qual que foi a pergunta? Qual que foi a inspiração, né? Qual que foi? Por que a gente tá fazendo esse podcast? Tá, acho que a gente meio que já respondeu isso no Já, início, é pra né? bater papo, pra... É pra ser o respiro da semana, pra vocês conhecerem a gente mais a fundo, mostrar um pouquinho dos bastidores, fofocar, dar risada. Isso. Fazer outra, então. Então vai. Me faça outra pergunta. Claro, Guilherme. Segunda pergunta. Vocês têm algum episódio favorito de outros podcasts que influenciou o estilo ou tema que escolheram pro de vocês? Nossa. Gostei dessa pergunta. Mas eu acho que inspiração, tipo, você observar e falar, esse podcast em específico. Eu acho que não. Acho que hoje em dia tá muito na moda fazer podcast, né? E compartilhar o que as pessoas têm pra falar. Sim. Então a ideia, acho que a minha inspiração é ouvindo vários podcasts e vendo como realmente as pessoas têm coisas pra compartilhar e, tipo, olhar pra gente mesmo e dizer, pô, a gente também tem coisas pra falar. Sim, exato. Eu sou uma pessoa que consome muito podcast, audiobook e tudo mais. Então eu tô o tempo inteiro ouvindo podcast. O tempo inteiro. Então eu acho que tudo que a gente tá fazendo aqui é uma junção de um pouquinho de cada Sim. podcast que eu tenho o costume de ouvir. Sim. Mas os podcasts que eu escuto geralmente são gringos, então... Sim. Uma outra. Mais uma pergunta, por favor. Com certeza, Guilherme. Terceira pergunta. Como vocês esperam que o podcast impacte quem ouve? Alguma mensagem específica que querem transmitir? Eu acho que essa é a pergunta perfeita pra gente encerrar. Boa. Bora, então. Vai, responde. Qual foi a pergunta? Ai, me zoou! Vai, otário. Como Não, que você pera. quer que o podcast impacte a vida das pessoas? Sim. Então, eu acho que... não sei, eu tô nervoso. Agora... Não sei. Eu acho que é mais isso, as pessoas verem a nossa transparência e o que a gente realmente é. E de repente se sentirem motivadas também pra às vezes só sentar no sofá e bater um papo. Sim. E compartilhar as opiniões, sejam elas bobas ou sejam elas bem pensadas. Uhum. Então, as pessoas se sentirem mais leves para ser quem elas são, sabe? Pra mim, eu acho que um dos motivos é a proximidade mesmo, sabe? Trazer vocês pra mais perto da gente, porque eu acho que mesmo a gente tendo esse contato dentro do estúdio, vocês assistindo a gente nos stories, vocês vendo a gente pelas redes sociais, pelos vídeos e tudo mais, é difícil você sentir que você tem essa liberdade pra approach a pessoa, sabe? Pra Sim. você ir lá, trocar uma ideia, pedir um conselho, ou dar um conselho. E a gente acha que é pra mostrar que a gente, assim como você, somos pessoas normais que estão tentando dar certo e tentando fazer as coisas acontecerem. Sim. E que, por ser assim, a gente tem essa abertura, sabe? E eu acho que uma das formas é mostrar a gente sem esses filtros, sem corte, sem... Tipo, o que tá vindo, a gente tá falando, mostrar um pouco da nossa personalidade, pra que vocês se sintam seguras de ter essa proximidade com a gente também, sabe? Eu acho Sim. que esse é o maior impacto, assim, de ver que a gente é como vocês, assim. Somos pessoas como pessoas, gente como Gente como a gente. gente como a gente também. Pois é, e aí talvez a partir disso, dessa identidade, talvez faça mais sentido todo o projeto que a gente criou. A Raba Terapia, por que que a gente faz, como a gente faz, por que que a gente tem um approach diferente de outros estúdios, por que que é tão importante esse laço de amizade entre a gente. Acho que vai ajudar a responder muitas perguntas que talvez existam aí, sabe? Ai, que profundo! Arrasou, amiga. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigada a você, amigo. Então tá, então assim a gente termina o nosso primeiro Rabate-Papo. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Falem, como a Pri falou, falem pra gente o que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Sim, vamos aproveitar e falar que quem quer seguir a gente lá no Instagram, pode seguir no meu pessoal, pode seguir da Raba, mas a gente vai ter um Instagram do Raba Bate-Papo ou vai ser tudo na Raba Terapia? Acho que pode ser. Vamos ver depois. Tá bom, mas vai estar o link aqui embaixo. Quando a gente Isso. decidir, tá vendo o quão foi orgânico isso aqui, que a gente não tinha nem Sim. planejado nada. Mas é isso.
Continuem acompanhando a gente lá pelas redes sociais. Se inscreve, canal eu sei que vai ter. Se inscreve aqui no canal, quem estiver assistindo pelo vídeo. E ative a notificação. Toda aquela coisa que a galera fala no fim de podcast. E se você tá em Montreal, venha pra Rabaterapia nos dar um Sim, abraço em caralho! pessoa, nos dar um beijo, dançar com a gente, se divertir, bater Sim. papo. E é isso, certo? Certo. Bora encerrar o primeiro Rabate-Papo? Bora encerrar. Um beijo, gente. Até. Tchau. Gente, muito obrigada. Um beijo, até a próxima.